primeiro choque do petróleo, em 1973, mostrou a vulnerabilidade do Brasil em relação aos combustíveis líquidos. Os estudos que se seguiram levaram à implementação do Programa Nacional do Álcool, PROÁLCOOL, criado por decreto presidencial em 14 de novembro de 1975. Em sua primeira fase, o PROÁLCOOL visou principalmente a produção de álcool anidro, para adição à gasolina, substituindo parcialmente aquele derivado de petróleo. A iniciativa privada foi incumbida da produção. Instituíram-se linhas de financiamento para a implantação das unidades industriais e para a formação das lavouras de cana-de-açúcar. Entre os primeiros projetos apresentados estava o da Univalem, que foi a terceira destilaria autônoma implantada no país. A aprovação do projeto pela Comissão Nacional do Álcool deu-se em 9 de julho de 1976. A empresa foi constituída em 3 de agosto de 1976 e era formada por um grupo de empresários com interesses na região de Valparaíso. Daí, o nome da empresa, União Valparaísense de Empresários. A capacidade nominal inicial era de 120 mil litros de álcool por dia. Já em 1980, a capacidade foi duplicada. Ao longo dos anos, principalmente com a fase 2 do Programa Nacional do Álcool, essa capacidade foi expandida até chegar à atual, de 700 mil litros dia, 320 mil anidro e 380 mil hidratado. Esse porte colocou a Univalem entre as 3 maiores destilarias autônomas do Brasil. Na sequência de seu programa de expansão e diversificação, em 1988, a Univalem adquiriu a unidade de fabricação de açúcar da usina São Bento, de Capivari, cuja capacidade nominal de produção é de 400 mil sacas safras, tendo sido ampliada, ficando com a capacidade de 1 milhão de sacas para 1994. A região onde se acha instalada a Univalem permite, em função da grande disponibilidade de terras e de mão de obra abundante, uma área própria para cultivo de cana-de-açúcar de 20 mil hectares, potencializando a produção de 1 milhão e 500 mil toneladas de matéria-prima em cada safra. Previamente ao preparo da área para plantio, são programados todos os passos para o correto tratamento e aproveitamento do terreno. São levantadas as características de acidez, fertilidade, compactação e topografia, definindo-se dimensões e mapeamento dos talhões, vias de circulação interna, carreadores principais e secundários e canais de irrigação. Definem-se as operações necessárias e iniciam-se os trabalhos de mecanização do solo, com gradeação, conservação e correção, utilizando-se máquinas e implementos específicos para cada tipo de operação e terreno. Os trabalhos de conservação e controle de erosão são planejados e executados antes das operações de manejo do solo. Há grande preocupação com a proteção do solo. São construídos terraços, observando-se o tipo de solo, declividade do terreno e volume de precipitações pluviométricas, podendo ser em nível, de modo a conter todo o excesso da água para infiltração no solo, ou com ligeiro gradiente para permitir apenas o escoamento suave dos excessos de águas de chuva. O plantio de cana-de-açúcar realiza-se no período de fevereiro a maio ou ainda em setembro e outubro, após o nivelamento do terreno e sulcação com espaçamento reduzido. A cana é jogada dos caminhões nos sulcos por equipes que distribuem as mudas e apicam para a posterior cobertura e acabamento. A Univalem desenvolve também, em convênio com institutos de pesquisa, programas de melhoramento varietal. Esse componente adquire grande importância com o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar adaptadas às condições edafoclimáticos e aos demais fatores de produção, e constitui a forma de equilíbrio econômico mais rápido e direto para os produtores, maximizando a produtividade agroindustrial e diluindo os custos de produção.
Completado o ciclo vegetativo da cana-de-açúcar e o ponto ideal de maturação, é realizado o corte manual por cerca de 1.500 cortadores, que são remunerados de acordo com a sua produção. São fornecidas às equipes de corte equipamentos individuais de segurança, assistência médica no campo, complementação alimentar, treinamento e monitoramento da atividade. O carregamento é totalmente mecanizado e o transporte é executado parte pela frota própria da Univalem e parte por terceiros. A manutenção da frota é executada em oficina própria. Após a colheita, são efetuados os tratos culturais da soqueira, que irão garantir a produtividade dos demais cortes e assegurar a longevidade dos canaviais. São realizadas as operações de enleiramento de palha, adubação de soqueiras e o controle de ervas daninhas. A praga que mais prejudica a cultura da cana-de-açúcar é a broca do gênero Diadreia sacaralis. A experiência adquirida pela Univalem no campo do controle biológico da broca da cana-de-açúcar, em vários anos de programa, produz em seu sofisticado laboratório milhões de parasitas que são liberados no campo, promovendo eficiente controle sem aplicação de nenhum inseticida, preservando o meio ambiente. A broca pode causar danos diretos, caracterizados pela perda de peso da cana, abertura de galerias, morte da gema apical, encurtamento de entrenós, quebra de cana, enraizamento aéreo e brotação lateral. O dano indireto é causado por micro-organismos que penetram pelo orifício invertendo a sacarose armazenada pela planta. Na fabricação de açúcar, a sacarose invertida, por não cristalizar, provoca sensível queda de qualidade e rendimento industrial. Na produção de álcool, esses micro-organismos contaminam o caldo e concorrem com as leveduras na fermentação, reduzindo a eficiência no processo. São criados em laboratório as vespas da Pantheris flavipes, predador natural da broca, que liberadas no campo, promovem o controle natural da praga. Anualmente, em áreas de reforma, são plantadas culturas rotacionais para a produção de alimentos, ou ainda leguminosas para adubação verde e incorporação ao solo, garantindo a manutenção das propriedades físico-químicos das áreas. Além disso, são realizados programas de reflorestamento de matas nativas e ciliares, contribuindo para o equilíbrio ecológico da região. O controle da entrada de cana é feito de acordo com metas estabelecidas pela indústria e todo o sistema é automatizado e ligado diretamente ao centro de processamento de dados. São retiradas amostras de cada carga através de sonda perfuradora e encaminhadas ao laboratório de análises tecnológicos para aferição da qualidade da matéria-prima. Os resultados permitem o balanço e a administração diária da quantidade de açúcares processados, permitindo apurar-se as medidas de eficiência do processo industrial e também o pagamento da matéria-prima, pelo peso e pelo teor de sacarose. O descarregamento é feito em 4 guinchos tipo hilos, podendo ocorrer diretamente na mesa alimentadora ou no barracão para moagem noturna. A lavagem da cana propicia melhor qualidade do caldo, evitando o carregamento de impurezas para o processo produtivo. O sistema de lavagem se dá através do circuito fechado de águas e caixas de decantação. Os descartes diários e remanescentes de final de safra não retornam ao sistema nem contaminam os mananciais, pois são utilizados na lavoura de cana para fertirrigação. O preparo da matéria-prima é processado por picadores, desfibradores e esteiras, antes da moagem propriamente dita. Em seguida, a cana preparada é esmagada em conjuntos de moendas com capacidade de 380 toneladas de cana por hora. Sistematicamente, são efetuados em cada etapa do processo testes e análises específicas a fim de se verificar a eficiência do equipamento e do processo. Todas as engrenagens das moendas são acionados por energia mecânica, gerada através de vapor vivo produzido nas caldeiras, conduzidos às turbinas que acionam todo o sistema. No sistema de moagem,
é utilizado o processo de embebição, composta de água mais caldo, objetivando a máxima extração de açúcares e diminuindo as perdas no bagaço. O caldo obtido nos primeiros ternos em cada linha de moagem, por ser mais rico, é destinado à fábrica de açúcar e o restante destina-se à produção de álcool. Tanto o caldo destinado para a fabricação de açúcar como para a produção de álcool passam por tratamento que consiste em dosagens, aquecimento, clarificação e filtragem a vácuo, purificando para a sequência do processo produtivo. Na filtragem a vácuo é obtida a torta de filtro. O caldo tratado, destinado à produção de açúcar, passa pelo processo de evaporação e concentrado, converte-se em xarope. O xarope obtido nos evaporadores é ainda mais concentrado nos vácuos, obtendo-se a massa cozida, que cristalizada segue para as centrífugas, gerando o açúcar cristal, que é secado e embalado mecanicamente. O mel residual obtido do processo de centrifugação pode ser comercializado ou destinado ao processo de fabricação de álcool. O caldo destinado à produção de álcool é pré-evaporado e pasteurizado, seguindo para as cubas de pré-fermentação, originando o mosto que segue para as dornas de fermentação contínua, onde ocorre a conversão de açúcar em álcool, transformando o caldo em vinho levurado. Por centrifugação, recupera-se o fermento, que retorna ao processo e o vinho delevurado segue para as colunas de destilação, gerando dois tipos de álcool, o anidro e o hidratado, encaminhados aos tanques de armazenagem para posterior comercialização. O sistema de escoamento da produção da Univalem é favorecido pelas diversas alternativas de transporte, seja rodoviária, férrea ou fluvial. Do processo industrial obtém-se ainda inúmeros subprodutos de grande importância econômica, dentre os quais destacamos: a vinhaça rica em elementos organominerais é obtida nas colunas de destilação e utilizada para a fertirrigação dos canaviais. Através de canais planejados e do monitoramento da aplicação pelo sistema de aspersão, ela substitui ou complementa toda a adubação mineral, absorvendo toda a produção. Outro subproduto obtido no processo de destilação é o óleo fusel, utilizado na indústria química. A torta de filtro obtida no tratamento do caldo na filtragem a vácuo é destinada à adubação dos canaviais e também na compostagem orgânica, substituindo e complementando a adubação convencional. O melaço final obtido na fabricação de açúcar pode ser empregado na produção de álcool, rações, pulverização de pomares e produção de glutamato de sódio, entre outros. Do processo de fermentação, obtém-se a levedura, de elevado teor proteico, utilizado para consumo humano ou ração animal. A rapadura produzida na indústria, complementada com proteína texturizada de soja, é distribuída aos cortadores de cana como suplemento alimentar. A capacidade de produção de bagaço na Univalem é de 450 milhões quilos por safra. São inúmeras as aplicações deste subproduto, seja na produção de ração animal, substrato para a produção agrícola, indústria moveleira, produção de papel e geração de energia térmica, mecânica e elétrica. Nesse particular, o governo do estado de São Paulo incentiva as usinas no investimento do processo de cogeração de energia elétrica através da queima do bagaço nas caldeiras. A Univalem está investindo 2 milhões de dólares na sua estação de geração de energia, tornando-a totalmente autossuficiente e ainda gerando excedentes para fornecimento às concessionárias de energia elétrica. Uma nova estação está sendo instalada, com capacidade de 10 megawatts, ou seja, 2,5 vezes maior que a capacidade atual, com possibilidade para instalação de mais um conjunto de 10 megawatts. A Univalem possui programas de seleção e treinamento de pessoal, além de equipes de segurança e higiene no trabalho. Seus funcionários usufruem de refeitório que fornece alimentação equilibrada,
além de plano de assistência social recreativa, incluindo assistência médica e odontológica, habitação, creches e clube poliesportivo. Em 17 anos de existência, a Univalem tem proporcionado substancial desenvolvimento socioeconômico para toda a região, através da geração de empregos diretos e indiretos, do incremento tecnológico utilizado na produção agroindustrial e contribuindo diretamente com o maior volume de arrecadação tributária do município de Valparaíso.